Muito boa noite, investidores. Mais um vídeo aqui começando 27/1 de 2026. Esse vídeo está sendo gravado aqui quase às 10 da noite, 21h49. Estamos aqui diante de algo que eu particularmente não esperava, tá? Se você tem acompanhado os últimos vídeos, você viu que a minha expectativa para Bitcoin era ele visitar esses dois suportes aqui para depois ele vir testar, ele vir utilizar esse suporte como resistência para buscar aí maiores pontuações no gráfico, tá? Eu estava utilizando até esse presente momento o gráfico diário, apontando aqui que a gente está aqui, ó, nessa guinadinha aqui, a gente já apresentou esse, não vou dizer que foi um harami, mas pode ser que seja, né? Se a gente fizer um blending candles aqui, a gente vai ter uma junção desses dois candles aqui. Então, dá para dizer que ocorreu um engolfo, tá? Entretanto, eu quero analisar esse gráfico com vocês hoje, no gráfico das 4 horas que ele estava anteriormente. Perceba que, apesar da gente ter dado uma virada no preço, o preço está aqui tentando subir, ele acabou de encontrar aqui essa pequena linha de tendência de baixa, essa LTB, que ela veio sendo traçada aqui, ó, desde o dia 14 de janeiro, resistiu aqui no dia 18 e está tentando aqui agora passar no dia de hoje, tá? Esperamos que passe, até porque se a gente for dar uma verificada no volume financeiro desses movimentos, a gente teve aqui um bom volume. É claro que tivemos bastante sombras aqui, mas a gente teve um volume aqui financeiro interessante, tá? E o volume desse candle posterior também demonstrou ali uma vela, perdão, um pavio da vela superior, demonstrando ali a resistência da força compradora, tá? Entretanto, a gente está tentando passar aqui agora por essa LTB. Eu creio que para passar o preço ele vai ter que apresentar um pouco mais de volume financeiro. Eu creio que só isso aqui, só esse ponto aqui não basta. Tá? Eu creio que a gente pode pensar aqui numa bandeirinha aqui para traçar esse movimento. Assim como teve essa bandeira aqui também pode ser considerada. Tá? Então, como eu disse, para o preço passar, ele precisa de volume financeiro. Passando, no melhor dos cenários, tá? Então a gente tem aqui, vamos lá, passando, a gente vai traçar o Fibo aqui de 3 pontas, partindo desse princípio aqui. O ponto 1 foi aqui no dia 25, o ponto 2 no dia 27 e o ponto 3 também no dia 27, tá? A gente vai ter aqui, ó, o 100% desse movimento vai ser em 90 mil, ou seja, passando por essa LTV, o preço ele vai buscar reteste desse fundo de canal que está aqui, procurando esse 100% em 90.197 dólares e 36 cents, ok? Sendo mais otimista, no melhor dos cenários, se o preço conseguir chegar aqui, tá? Se ele transpassar essa LTB, ele conseguir chegar aqui com volume, ele pode dar uma reverberada aqui para vir buscar então o 161,8. O 161,8 desse movimento, ele representa uma área de confluência
que a gente pode traçar ela a partir daqui, ó. A gente busca então essa área e essa área tomando como referência, sabendo que psicologicamente o 161,8 ele tem muita força, tratando-se da proporção área de Fibo, e confluindo então com essas duas áreas aqui de range, ou seja, esse suporte e essa resistência, tá? A gente tem aqui uma possibilidade aqui de guinada, perdão, de reversão, um descanso do preço, tá? Até ele vir procurar forças para poder romper isso aqui e buscar novos patamares. Buscando novos patamares, galera, aí eu creio que ele possa vir aqui, ó, passando dos 200%, 261,8%, chegando, por que não, até na máxima aqui que ele atingiu, em que muita gente entrou achando que esse mercado havia sido sinalizado como alta, tá? Eu creio que se o preço romper com volume financeiro, vou fechar aqui, com volume financeiro, a gente pode chegar aqui, tá? Mas uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vou até apagar isso aqui que eu tinha feito numa outra anotação. Tá bom, Luiz. Por que você acha que o preço ele pode subir pelo menos até aqui? Porque, pessoal, o RSI está falando isso para gente. Prestem atenção nesse ponto aqui, ó. A gente tem do dia 20 de janeiro até o dia 25, descaradamente um movimento de queda. O preço estava aqui nesse patamar de 87 mil e ele desceu para 85, correto? Entretanto, o RSI do mesmo período demonstrou um movimento de alta. Tá? Então não há confluência entre o gráfico e o RSI. E lembrando também que a média móvel que acompanha o RSI está na parte de baixo da linha, ou seja, demonstrando que há uma força compradora iniciando nesse movimento. Tá? A gente tem aqui uma ideia de que quando a média móvel está abaixo da linha, tá uma predisposição para um mercado de compradores, ou seja, um mercado bullish, né? E quando essa média móvel está acima, você pode ver ali, ó, há uma predisposição para um mercado de venda, um mercado bearish. Então, o que eu vejo, se esse preço conseguir romper essa LTB, ele pode vir buscar 100%, tá? Ele vai dar uma namorada aqui nesse 100%. Rompendo com força, ele pode buscar 161, aqui ele vai dar uma oscilada para poder depois subir. Subindo, a gente pode ter aí uma guinada maior, tá? Quem sabe buscando aqui, ó, o último topo relevante aqui que ele atingiu, que foi 98.050, tá? É muito interessante a gente ficar de olho, porque tá tudo confluindo para que o gráfico vá nessa direção, tá? Isso quer dizer que ele vai subir reto da vida? A gente não sabe, tá? O mercado é soberano, entretanto, de maneira alguma, essas projeções aqui elas se desconfiguram, só vão se desconfigurar se for confirmado mesmo que há se esse topo aqui ele for, não vou dizer violado, mas ele for passado com força e a minha métrica aqui, o meu estudo for deixado de lado. E aí já não faz mais sentido a gente ter essas regiões aqui, tá? No mais, galera, a gente está aqui com um movimento bastante interessante.
tá? Podendo aí atingir aí novos patamares de preço e se tudo der certo, com as próximas notícias que a gente tem aí, a regulamentação da Clery Act, a gente pode aí ter uma boa guinada desse preço aí rumo aí ao topo histórico e até mais, tá? Então, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Não se esquece de se inscrever no canal, dar essa força para nós aí, que a gente vem fazendo esses vídeos de análise, tá? Uma análise gráfica mais direta e reta, tá? Então, curte, comenta, compartilha. É isso aí, pessoal. Obrigado, viu?